Você sabe a diferença entre ter direito à pensão por morte e saber desde quando ela é paga? E ainda por quanto tempo ela dura e quanto realmente vai entrar no bolso? Porque em prova, muitas vezes a banca não derruba no conceito geral. Ela derruba justamente no prazo, na duração, no cálculo e naquela pegadinha do termo inicial. Pois bem, se você caiu de paraquedas nessa aula, eu me chamo Teodoro, pode me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarite Previdenciário, esse projeto que é dedicado a te acompanhar até o seu nome estar no edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. E antes de mergulharmos no conteúdo, eu quero deixar uma breve reflexão bíblica para fortalecer a sua caminhada. Ela está lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Estudar para concurso exige método, constância e paciência, mas também exige direção. Então faça a sua parte com seriedade, siga firme, porque cada aula bem estudada vai tirando a ferrugem e recolocando você no rumo. Aqui nesse canal eu organizo o conteúdo em playlists que obedecem à lógica do edital, justamente para facilitar a vida de quem está retomando os estudos. Então, terminando esta aula, vale muito a pena você continuar pela playlist correspondente a esse bloco de benefícios e dependentes, porque uma aula vai amarrando a outra e isso acelera muito a compreensão da matéria. E muito rapidamente já deixo também o convite, se você ainda não baixou o nosso e-book de plano de estudos e se ainda não entrou na lista de espera da Masterclass, faça isso porque o grupo de estudo está a todo vapor com desafios semanais e isso ajuda demais a manter o ritmo, revisão e constância. Nessa aula nós vamos consolidar um dos temas mais importantes do direito previdenciário para concurso, pensão por morte, mas não apenas de forma solta, nós vamos organizar o raciocínio do jeito que a banca gosta. Nós temos a nossa primeira aula, eu sugiro que se você não passou por ela, vá por ela, porque lá você vai entender primeiro a base da qualidade de dependência, a lógica das classes, a hierarquia entre dependentes, a dependência presumida e a dependência que precisa ser comprovada, além dos pontos sensíveis como invalidez, deficiência, união estável e temas que costumam gerar dúvida. Portanto, nessa aula nós vamos entrar na pensão por morte em sentido estrito, propriamente dita. Nós veremos os requisitos do benefício, a data do início do pagamento, a diferença prática entre o prazo de 180 dias para o filho, o irmão menor de 16 anos e o prazo de 90 dias para os demais dependentes, a duração da pensão, inclusive com a lógica das apurações e da tabela etária, e também o cálculo do valor da pensão pós-reforma da Previdência. Além disso tudo, eu vou te mostrar que não basta você decorar que a pensão é 50% mais 10% para o dependente. Você precisa entender qual que é a base de cálculo antes disso. Quando entra a simulação da aposentadoria por incapacidade permanente, quando o coeficiente será de 60%, quando haverá o acréscimo de 2% por ano excedente e quando a exceção leva a 100% da média, especialmente nos casos de acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional. E por fim, nós ainda vamos fechar com uma questão prática, porque previdenciário de verdade não se consolida só com leitura seca de artigo. Ele se consolida quando você enxerga a lógica da regra sendo aplicada. Então se ajeite, pega aquele cafezinho ou chá, posicione o seu caderno, porque hoje nós vamos destravar um tema de suma importância no direito previdenciário, que é a pensão por morte no RGPS. Pois bem, como eu já disse, estamos na parte 2 da nossa aula Pensão por Morte. Relembrando para vocês que a pensão por morte é a espécie da qual o gênero benefício, do qual é o nosso objeto central do estudo nessa cápsula temática. Lembrando muito rapidamente que a nossa metodologia ela se baseia em cápsulas temáticas em que nós vamos enchendo esses recipientes até um nível de conhecimento suficiente para gabaritar essas questões de primeira fase. Reforço nessa aula para vocês as nossas leituras de apoio, lembrando que pensão por morte foi um benefício que sofreu muita alteração com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe a reforma da Previdência. Então eu recomendo você ler os artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional, bem como os artigos 74
a 79 da Lei de Benefícios, a Lei 8.213, e finalmente os artigos 105 a 115 do nosso Decreto 3048 de 99. E quando se dá o início do pagamento da pensão por morte? Então aqui eu vou lembrar rapidamente para vocês os requisitos básicos da pensão por morte, lembrando que o segurado, o contribuinte, aquele que efetuava a contribuição da Previdência é o que falece, portanto nós chamamos ele de instituidor, pois ele institui a pensão por morte. Então o óbito desse segurado é o primeiro requisito, e essa pessoa que faleceu, ela precisa estar segurada, precisa estar contribuindo, ou então no período de graça, ou seja, ela precisa ter a qualidade de segurado, e como um terceiro requisito, ela precisa ter a qualidade de dependente. E pensão por morte é um benefício que não exige carência, tá bom, pessoal? E a partir de quando se dará o início do pagamento dessa pensão por morte, professor? Em regra, o INSS pagará essa pessoa desde a data do óbito. Então, pessoal, terá duas regrinhas aí. Se esse requerente for um filho ou um irmão menor de 16 anos, logicamente que ele estará representado, no ato do requerimento, ele terá 180 dias da data do óbito para poder requerer e receber os valores da data do óbito. E para os demais dependentes, que nós vimos lá da classe 1, se não tiver da classe 1, da classe 2, se não tiver da classe 1 nem da classe 2, da classe 3, eles terão 90 dias da data do óbito para poder receber o benefício desde lá de trás, desde a data do óbito. E essas parcelas do benefício, elas deverão ser devidamente corrigidas, tá bom, gente? Pois bem, e se esses dependentes perderem os prazos? Então, a pensão por morte será paga da data em que ele for requerer. Então, para os demais dependentes, a partir do 91º dia, e para os filhos e irmãos menores de 16 anos, a partir do dia seguinte aos 180 dias ali. E quanto tempo que durará essa pensão por morte? Ela será paga de forma vitalícia ao dependente? Ela tem um prazo de validade? Esse é um assunto de extrema importância. E nesse momento eu vou precisar de toda a tua atenção. Por quê? Porque para fins didáticos eu dividi em 3 momentos de apuração, tá? Então o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da duração da pensão por morte, tá bom? Então veremos. Então para a gente descobrir qual que será a duração do benefício, nós devemos fazer a primeira pergunta. A morte, ela foi ocasionada por um acidente de qualquer natureza ou por uma doença ocupacional? Lembrando aqui que a doença ocupacional ela se divide em duas, a doença do trabalho e a doença profissional. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque na aula de auxílio por incapacidade temporária nós abordamos esses temas, tá? Mas essa deve ser a tua primeira pergunta. A morte ela foi ocasionada por um acidente ou por uma doença ocupacional? Se a resposta for sim, ela já passa para a terceira apuração. E aqui, gente, nós estamos falando do cônjuge, tá? Do cônjuge, da companheira e do companheiro, tá? Essa tabela que eu estou te falando é uma tabela trazida pela lei em que considera a idade do companheiro, do cônjuge sobrevivente e, com base nessa idade, ela estabelece um tempo de duração da pensão por morte. E aqui nós vamos chamar ela carinhosamente de tabela do amor. Então, você fez essa pergunta: o óbito se deu em decorrência do acidente ou de doença ocupacional? Então, se sim, você já passa direto para a terceira apuração, você já passa direto para essa tabela do amor. Nós veremos mais para frente, tá bom? Se a resposta for não, você vai passar para um segundo momento, uma segunda apuração, em que você vai fazer as seguintes perguntas. Tem menos de 2 anos de casamento ou de união estável? Tem menos de 18 meses de contribuição? Não são acumulativas essas perguntas. Então,
Se a pessoa tem menos de 2 anos de casamento, ou então o segurado tinha menos de 18 meses de contribuição, se a resposta for sim a uma dessas perguntas, a pensão por morte terá uma duração de 4 meses. E aqui eu vou reforçar o entendimento que eu trouxe para vocês na parte 1 da nossa aula, de que esses 18 meses nós não podemos chamar em hipótese nenhuma de carência. Tá bom, gente? Isso não é uma carência. Esses 18 meses é um requisito para duração da pensão por morte, tá? Lembrando que carência é o requisito mínimo para a pessoa fazer jus ao benefício, a quantidade de contribuições mensais mínimas para que a pessoa tenha direito a determinado benefício. Então, não podemos chamar esses 18 meses de carência. Feche esse parêntese aí, tá bom? Então, se a resposta for não para ambas as perguntas, nós vamos para a terceira apuração, que é a nossa tabelinha do amor, tá bom? Recapitulando um pouco do que eu falei para vocês, essa tabela trazida pela lei, ela estabelece uma relação entre a idade do cônjuge, do companheiro sobrevivente e a duração máxima do benefício, né? Ou da cota do beneficiário. Se o dependente que sobreviveu conta com menos de 22 anos, o benefício durará durante 3 anos. E, enfim, de 22 a 27, 6 anos, 28 a 30, 10 anos, 31 a 41, 15 anos, 42 a 44, 20 anos, tornando o benefício vitalício a partir de 45 anos. Então, esse benefício será vitalício somente se o dependente que sobreviveu, cônjuge, companheiro ou companheira, sobrevivente for maior de 45 anos. E um ponto importante é que há uma previsão na lei de readequação dessa tabela aos critérios de mortalidade, de expectativa de vida, ou seja, essa idade ainda pode ser aumentada. E como funciona o cálculo da pensão por morte? A lei fala que a pensão por morte corresponderá a 50% da aposentadoria por idade permanente ou que a pessoa recebe, ou então a que ela teria direito na data do óbito. Sendo assim, é feito um cálculo, entre aspas, fictício de uma aposentadoria por incapacidade permanente para se obter uma base de cálculo. Então, dessa base de cálculo, se considera 50% mais 10% para cada dependente, no limite de 100%. Tá, professor, e afinal de contas, como que é calculada essa aposentadoria por incapacidade permanente? Se por acaso você não viu a nossa aula, recomendo você ver, eu vou recapitular para nós entendermos bem o cálculo da pensão por morte. Então, como que se calcula a aposentadoria por incapacidade? Então, ela parte de um período básico de cálculo que é considerado todos os salários de contribuição, tá? Desde julho de 1994 até a incapacidade. No nosso caso, até a data do óbito. Será feita uma média aritmética simples desse período, dessa quantidade de contribuições, e sobre essa média será aplicado 60%. Certo? Então, esse é o primeiro cálculo. Então, pegamos todos os salários desde julho de 94 até a data do óbito, fizemos uma média e aplicamos 60%. Certo? O cálculo acabou aí? Ainda não. Nós veremos se a pessoa for homem, para cada ano que ele ultrapassar 20 anos de contribuição, será acrescido de 2%. Digamos que é um homem e ele tenha 30 anos de contribuição. Então, nesse caso, será acrescido mais 10%, porque para cada ano trabalhado se acresce 2%. Sobre a média aritmética simples, será aplicado 70% nesse exemplo. No caso da mulher, o acréscimo começa antes. Então, acima de 15 anos de contribuição é que se aplica esse acréscimo de 2%.
Já deu para entender, né, gente? Então tem esse critério, 60% da média, e aí verificará se for homem, se tiver acima de 20 anos de contribuição, 2% para cada ano que ultrapassar. Se for mulher, 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição. E essa, gente, é uma regra, tá? Nós estamos falando do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a base de cálculo da pensão por morte, e essa é a regra para aquelas pessoas que sofreram um acidente de qualquer natureza, ou então aquelas que são acometidas das doenças ocupacionais, que é a doença profissional, doença do trabalho. Esse índice aplicado sobre a média será de 100%. Apurar-se-á todos os salários de contribuição desde julho de 94 até a data do óbito e não haverá um índice. É a média aritmética simples e será 100% dessa média aritmética simples. Essa é a exceção à regra dos 60%. Então, pois bem, gente, seja pela regra dos 60%, seja pela exceção dos 100% em casos de acidente ou doenças ocupacionais, nós chegamos na base de cálculo da pensão. Então, sobre essa base de cálculo, lembrando para vocês, sobre essa base de cálculo será aplicado 50% mais 10% para cada dependente, sendo limitado a 100%. Vejamos um exemplo aqui para a gente fixar bem esse entendimento. O homem segurado, empregado, com 17 anos de contribuição, falece de causas naturais e deixa somente uma esposa. No exemplo, ele é um empregado, ele não recebe nenhum benefício do RGPS, portanto, ele entra naquela regra que nós vamos simular a base de cálculo dele, calculando uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então, essa é a simulação do AIP, né, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a média de julho de 94 até o óbito deu R$5.000. Então, desses R$5.000, nós aplicaremos 60%. E por que 60%? Porque ele conta com 17 anos de contribuição. Para o homem, começa a ter o acréscimo a partir dos 20 anos de contribuição. Para a mulher é que é 15, mas para o homem é 20. Então, ele tem 17 anos de contribuição. Então, aplica-se esse percentual de 60%. E o resultado será R$3.000. Pois bem, nós achamos aqui a base de cálculo da pensão por morte. Então, dessa base de cálculo, consideraremos 100%? Não, ainda terá aplicação de 50% mais 10%. Por que 10%? Porque ele deixa somente uma esposa. Digamos que ele deixasse mais uma filha, aí seria 70%, porque é 10% para cada dependente. Esse 60% aplicado sobre os R$3.000, que é a base, né? Que é a base de cálculo da pensão, dá um resultado final, dá um valor final, uma renda final de R$1.800. E aqui cabe um ponto de atenção. Esse valor, ele deverá obedecer o limite mínimo mensal, que é o salário mínimo. Ele não pode estar abaixo do salário mínimo. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Se todo esse cálculo resultar num valor abaixo do salário mínimo, ele automaticamente será equiparado ao salário mínimo, ao valor do salário mínimo. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês sentirem como a Emenda Constitucional 103 de 2019, como a reforma da Previdência impactou, reduzindo o cálculo, reduzindo os valores das pensões por morte. Para quem for fera em matemática aí, percebeu que a porcentagem efetiva correspondeu a 36% daquela renda. Ou seja, correspondeu a 36% daquele primeiro montante da média de julho de 94 até a data do óbito. Ou seja, perdeu-se aí, reduziu-se aí 64% daquele valor. E é por isso que nós devemos dar uma atenção muito especial a esse benefício. Pois bem, meus queridos, chegamos numa parte importantíssima da nossa aula, que é a parte que você vai treinar. Né? Jogo é jogo, treino é treino, e quanto mais você treinar, mais você vai se preparar. Henrique e Amanda
foram casados por 30 anos. Em 2 de março de 2022, Amanda, que era assegurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social, veio a óbito. Henrique fez o requerimento de pensão por morte ao INSS no dia 2/5 de 2022, portanto 60 dias, 2 meses, do óbito. Segundo a Lei 8.213 de 91, assinale a afirmativa que indica a data a partir da qual Henrique terá direito ao benefício. Alternativa A, do requerimento, já que foi requerido 60 dias após o óbito. Vamos passar por todas as alternativas, já que somente o inciso 1º do artigo 74 já vai dar conta de todas as alternativas. Então, a alternativa A, ele está falando que não vai receber a partir da data do óbito, que é a partir da data do requerimento, porque foi requerido 60 dias após o óbito. A alternativa B, do óbito independente da data em que foi o requerimento. Alternativa C, da decisão judicial, já que Henrique perdeu o prazo para requerer o benefício administrativamente. Alternativa D, do óbito, já que foi requerido em até 90 dias. Nós vimos aí que o lapso entre 2 de março de 2022 a 2 de maio de 2022 corresponde a 60 dias. Então, ele estava dentro do prazo de 90 dias que nós vimos lá na nossa aula. Então, o artigo 74, o inciso 1º do artigo 74 fala assim, o caput do artigo fala assim, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data dos pontos. Inciso 1º, do óbito, quando requerida em até 180 dias, para os filhos menores de 16, ou então até 90 dias para o óbito, ou então até 90 dias após o óbito para os demais requerentes. Então, Henrique estava totalmente dentro do prazo. Então, a alternativa A aqui está equivocada. A alternativa B, do óbito, independente da data em que foi feito o requerimento. De fato, Henrique receberá do óbito, mas a justificativa da alternativa aqui está errada, porque não é independente de data em que foi feito o requerimento, porque ele teria 90 dias para realizar esse requerimento se ele quisesse receber da data do óbito. Então, a alternativa B também está equivocada. A alternativa C, da decisão judicial, já que Henrique perdeu o prazo para requerer o benefício administrativamente. Mesmo que ele tenha ultrapassado os 90 dias, o direito a requerer o benefício, ele não prescreve, ele não decai. Então, essa alternativa está totalmente errada. Ela muda a data de pagamento. Se ele ultrapassar os 90 dias, será devido da data do requerimento. Mas jamais ele perderia o direito a requerer esse benefício. Portanto, a alternativa C também está equivocada. O que nos resta? A alternativa D. Então, Henrique terá direito a receber da data do óbito, já que foi requerido em até 90 dias após o óbito. Totalmente alinhado aí ao inciso 1º do artigo 74 da nossa Lei 8.213. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, meus parabéns. Você não assistiu só mais uma aula, você organizou um tema que de fato derruba muita gente em prova. Meu querido, minha querida, eu quero que você perceba o quanto nós avançamos juntos aqui. Nessa aula, juntamente com aquele conhecimento que você adquiriu na aula anterior, você revisitou a estrutura da qualidade dependente, entendeu a lógica das classes, as preferências entre dependentes, os pontos de atenção envolvendo invalidez, deficiência e união estável, a importância de separar aquilo que é dependência presumida daquilo que exige comprovação. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu te peço para você rever a aula anterior, porque as duas aulas, elas andam juntas. E nessa aula você conheceu o núcleo da pensão por morte, você viu os requisitos do benefício, dominou um ponto que costuma aparecer muito em prova, que é o termo inicial, ou seja,
aquela diferença decisiva entre a data do óbito e a data do requerimento, especialmente nos casos em que o pedido é feito fora daquele prazo de 90 dias, fora do prazo legal. Nessa aula você também compreendeu a duração da pensão por morte, inclusive a lógica das 3 apurações, que é primeiro a análise do acidente ou doença ocupacional, depois a verificação do casamento ou união estável com menos de 2 anos e da existência ou não das 18 contribuições mensais e, na sequência, a aplicação da tabela etária para cônjuge, companheiro e companheira. Além disso, você entendeu o cálculo da pensão por morte de forma estruturada, sem decorar a fórmula de maneira vazia. Você também viu que muitas vezes, antes de aplicar a regra dos 50% mais 10% por dependente, é preciso simular a aposentadoria por incapacidade permanente, que servirá de base para a pensão por morte. E você ainda estudou como a reforma da Previdência impactou de forma sensível o valor final desse benefício. E para fechar, nós trabalhamos uma questão prática justamente para mostrar como a lei sai do papel e vai para a prova. Esse é o ponto em que a matéria começa a ficar mais sólida na sua cabeça. Então, se essa aula clareou o tema para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e principalmente deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua observação ou até aquele ponto que você quer ver aprofundado nas próximas aulas. Vocês não imaginam como a interação de vocês me ajuda muito o canal e me ajuda a construir conteúdos cada vez mais úteis para a sua preparação. Aproveito e reforço também o convite para você participar mais de perto do projeto. Baixe o e-book do plano de estudos, entra na lista de espera da Masterclass, porque o grupo de estudo segue com desafios semanais, revisões e movimentação constante. Gente, para quem está retomando os estudos, isso faz muita diferença. E já te deixo um desafio na sequência. Não pare nesta aula, continue pela playlist do canal que conversa com esse tema, especialmente a parte de dependentes e benefícios do RGPS, porque isso vai consolidar o raciocínio e evitar aquele estudo picado que faz a pessoa achar que entendeu, mas não reteve o conteúdo. Pois bem, meu querido, minha querida, por hora é só. Que Deus abençoe imensamente o teu estudo, a tua preparação e nos vemos em breve.